Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de simulação no software PSIM, voltado para os alunos de eletrônica de potência. Na aula de hoje, iremos simular o circuito retificador ideal trifásico com carga resistiva, do tipo onda completa. O circuito utilizado nesta simulação pode ser encontrado no link que segue abaixo deste vídeo. E para iniciarmos qualquer simulação, devemos saber quais elementos são necessários para a modelagem deste circuito. Neste caso, necessitaremos de um resistor, que pode ser rotacionado com o clique do botão direito, 3 diodos, diodo D1, diodo D2 e diodo D3, e 3 fontes de tensão senoidal, fonte V1, V2 e V3. Para interconectar os pontos, utilizaremos a ferramenta Draw a Wire. Curto-circuitaremos as 3 fontes e conectaremos a outra extremidade ao resistor. É interessante que o circuito tenha o mesmo aspecto do circuito utilizado como referência, para facilitarmos o entendimento da modelagem e simulação. Agora, para inserirmos os parâmetros de cada elemento, devemos dar um clique duplo sobre cada um. Mas antes disso, clique em ESC para sair da ferramenta Draw a Wire. ESC. Pois bem, agora entraremos com os parâmetros do resistor. Resistor R de 50 ohms. Colocaremos o 50 ohms nesta posição. O diodo, como será ideal, apenas alteraremos o nome para D1, D2. Clique sempre em Checkbox Display para que seja visualizada a informação na tela. Agora entraremos com os dados de cada fonte de tensão senoidal. Para a primeira fonte, V1, teremos uma tensão de pico de 220 volts vezes raiz de 2, o que equivale a aproximadamente 311,13 volts. E a fase desta fonte será 0 grau. Para a segunda fonte, V2, teremos os mesmos 311,13 volts de tensão de pico, porém com um ângulo de fase 120 graus. E por fim a fonte V3, onde teremos os mesmos 311,13 volts, porém com um defasamento de agora 240 graus em relação à primeira fonte. Lembrando que a tensão de pico foi calculada em função do dado do exercício, 220 volts eficazes. Agora organizaremos os parâmetros na tela, para facilitar o entendimento do circuito. Bom, para iniciarmos a simulação, necessitaremos de medidores que façam a análise do circuito. Para isso, iremos inserir um voltímetro sobre a carga, conectando com a ferramenta Draw Wire, em paralelo com o resistor. Em série com o resistor, deveremos excluir este ramo para a inclusão de um amperímetro, e assim verificarmos a corrente sobre a carga. É interessante que também existam medidores de tensão sobre cada diodo, VD1, VD2 e VD3. Renomearemos para VD1, VD2 e VD3, conectando-os ao circuito em paralelo com cada diodo. Desta maneira. Antes de iniciarmos as simulações, precisamos inserir o controle da simulação, o controle de tempo do circuito.
vá na aba Simulate e clique em Simulate Control. O relógio controla o tempo de execução da simulação. É interessante que não se estenda o tempo por um longo período, tendo em vista que o tempo para passo de simulação determina a quantidade de pontos em nosso gráfico. Neste caso, para a simulação no software versão demo, temos à disposição apenas 60.000 pontos. Logo, é necessário que se coloque um tempo pequeno para que obtermos apenas a quantidade de ciclos necessárias para a visualização plena da simulação. No nosso caso, vamos colocar apenas 50 milissegundos, ou seja, 0.05. Após isso, voltaremos em Simulate e clicaremos em Run Simulation. E assim a simulação é executada. Nesta janela, vocês visualizarão todas as variáveis modeladas no circuito. Verifiquem que VP13 equivale ao medidor voltímetro sobre a carga. Vamos renomeá-lo para que seja mais intuitivo. Clique em Cancelar, feche a janela e volte para o circuito. Clique 2 vezes sobre V e renomeie para VR. Dessa forma. Novamente, clique em Simulate, Run Simulation. Novamente as variáveis são apresentadas e agora VR está corrigido. Vamos inserir todas elas e clicarmos em OK. Aqui está a simulação I5, VD1, VD2, VD3 e VR. Entretanto, todos os gráficos em um mesmo plano fica muito complicado a visualização. Para separarmos cada parâmetro, cada variável, devemos clicar sobre o botão Add on Screen. Voltamos àquela janela e iremos incluir apenas as variáveis que são de interesse, VR e I, adicionando-as apenas as duas variáveis. Assim, temos a tensão sobre a carga e a corrente sobre a carga. Para VD1, VD2 e VD3, basta voltarmos em Add on Screen e selecionarmos VD1 separadamente, da mesma forma VD2 e VD3. Clique em maximizar para visualizar melhor os gráficos. Dessa forma, temos aqui a tensão e corrente sobre a carga, como já foi dito. Mas, para obtermos os valores desse elemento, basta clicarmos na opção Verifique a tensão máxima, ou seja, tensão e corrente máximas do circuito. Clicando no botão Global Max, você obterá essas informações. A janela Measure mostra que a tensão sobre o resistor é de 311,13 volts, que foi o valor de entrada de cada fonte. O mesmo para a corrente, que é de 6 ampere, 6,22 ampere. Para VD1, VD2 e VD3, verifique que as tensões estão listadas da mesma forma. Pessoal, agora para identificarmos a tensão e corrente, no caso, a potência total do circuito, basta clicarmos no botão Apparent Power e o cálculo será realizado automaticamente, aparecendo aqui a razão I5 vezes a tensão VR. Portanto, a potência dissipada neste circuito será de
1.368 watts. Lembrando que este número está em notação científica. Bom, pessoal, espero que ajude nos estudos e que vocês possam usufruir deste tutorial na modelagem de seus circuitos. Um grande abraço.